Sintonia, sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipolle entra em sintonia com você. Olá! Olá, turma! Boa tarde, Guaratinguetá, boa tarde, Planeta Terra. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Sintonia, batendo um papo com gente que faz, né? Gente competente, gente que faz. É por isso que nós temos 3 parceiros de trabalho com alta competência. Primeiro, estrutura, planejamento. Estrutura, planeja, constrói e depois administra. Esse é o mesmo, Marquinho Lorígio. Olha, vai fazer 35 anos agora em dezembro que a estrutura está aqui em Guaratinguetá. E no Vale do Paraíba, como também no Litoral Norte. Estrutura, nosso parceiro. TF Pneus também, TF Pneus, eu gosto de falar a idade porque são empresas que se sustentam há tantos anos e eu fico perguntando para você, qual a empresa que se sustenta, por exemplo, 35 da estrutura? Sabe quanto a TF Pneus? 62. E é uma empresa familiar, hein? Luizinho, seu Tebega e o Milton Fernandes. Olha só, os dois... 5 filhos cada um e tem 62 anos a empresa. É porque tem competência, né? Com certeza. E aumentando sempre. E o Ganiza, com 40 e tantos anos, que até já perdi os anos do Ganiza, não é? Que está lá com a família toda e você está sendo nosso parceiro de trabalho junto. Além do mais, quero lembrar o seguinte, o Gango faria 84 anos esse ano. Então, se você tem uma fotografia lá no Ganiza com a Isa ou com o Gango, manda para nós através do site do Ganiza ou do meu WhatsApp, como vocês quiserem, e você já entra concorrendo a 84 chopp. Gostou? Nós vamos beber 15 dias sem parar. Todas as empresas, né, Neuza, que passaram de pai para filho e não Todas. Perderam qualidade, né? Exatamente. Todas. As 3 empresas de pai para filho. A estrutura, o Marquinho Lorígio, com o seu Lorígio da imobiliária a vida inteira em Guaratinguetá. A Tebega Fernandes, não é? Está lá com os filhos, tanto do Tebega quanto do Fernandes, tocando o barco. E o Ganiza com o Ganguinho tocando. Isso. Gente que garante o que faz, não é isso? Com certeza. E hoje eu vou entrevistar essa pessoa aqui. Não vou entrevistar a secretária de saúde. Não. Maria Estela Siqueira Macedo Paula Santos. Que nome? Gostou? Eu sabia o seu nome todo. Maria Estela Siqueira de mamãe, Macedo de papai, Paula Santos do marido. Do marido, isso. E para quem não sabe, a Maristela da Saúde, de Guaratinguetá. Enfermeira alto padrão, pós-graduada em saúde pública e vigilância sanitária, lá pela Universidade Federal de Fluminense. Isso é antigo, hein? Eu sou. Porque tinha 2 estados lá, o Rio de Janeiro e o Fluminense. A UF, a famosa UF, pós-graduada em saúde pública. E a minha surpresa, que eu não sabia, ela é psicanalista. Isso mesmo, psicanalista de carteirinha. Freudiana? Sim. Freudiana, de carteirinha atende. Atendia, né? Eu não sabia. Isso foi uma grande surpresa, porque eu a conheço há muito mais tempo do que ela assumiu a Secretaria de Saúde de Guará. Mas eu não sabia que você era psicanalista. Eu fui fazer psicanálise, Neuza, quando eu estava em Taubaté. Eu tinha mais ou menos 40 e poucos anos. Acho que é uma época que, como eu fiquei fora, a gente também ficou um pouco mais distante, né? Foi aí Mas que eu fui fazer. Taubaté buscar lá os remédios da mamãe, os leites da mamãe. Você estava na direção lá do escritório regional. Foi naquela época que eu fiz psicanálise, lá em Taubaté. Lá em Taubaté. E a gente começou o curso em Taubaté e terminamos
em São José dos Campos. Que maravilha. E você gosta de ser psicanalista? Amo. Acho, assim, eu falo que tem algumas coisas. Isso. Tem coisas que são marcos na vida da gente, né? E eu tenho alguns marcos importantes na minha vida. O primeiro foi fazer retiro lá na Vila Cóstica, aquele retiro inaciano. Aquilo foi um marco na minha vida que me mudou enquanto pessoa, enquanto ser humano. Troca esse retiro aí. Isso. E o retiro, esse retiro é um retiro baseado nos ensinamentos de Santo Inácio. Isso. Então, isso foi um marco na minha vida, porque é uma experiência muito pessoal, você e Deus. Muito bom. Você ficar num lugar que você não fala com ninguém, e aí assim, então... começa com 3, eu fiz o 30 dias parcelado, 8888. Então, assim, foi um marco na minha vida. Sem falar? Sem falar. Fala assim, no grupo, para você aprender a fazer os exercícios e tudo mais. E o outro marco da minha vida foi a psicanálise, que, assim, foi um trabalho muito difícil, porque, assim, você pensa... uma enfermeira formada na 2ª escola de enfermagem do país, porque a minha escola é uma dissidência da Ana Nery. Então, assim, uma formação baseada no concreto, na evidência, e, de repente, você ter que mergulhar, né, nesse mundo psíquico, que é um mundo completamente abstrato, que cada um é cada um, não há parâmetros, não há padrão, nada. Então, assim, foi super difícil, tanto que um curso de 4 anos, de 3 anos, eu fiz em 4, porque eu pedi para refazer o início da formação, por conta dessa dificuldade, desse mergulho nessa coisa. Tinha coisa a ser tratada lá dentro, que, às vezes uns nozinhos que a gente não consegue agora. Então, assim, mas foi um marco importante na minha vida. Como é que é a Maristela lá de dentro? Eu acho assim, é uma Maristela que às vezes as pessoas não conseguem entender, né, Deus? Porque é uma Maristela que... é super família, não é muito pouco social. Isso é verdade. E as pessoas acham que tem uma incompatibilidade com a vida pública profissional que eu tenho há 38 anos. Então... Porque acha que você tem que fazer uma política social maior? Então as pessoas falam que não combina muito, porque eu sou uma pessoa que falo, que eu converso, e não sou uma pessoa que frequento festas e tudo mais. Você é do primeiro escalão, mas não é da elite, assim, não precisa ser, né? É diferente. É difícil você me pegar numa festa. Muito difícil, num nunca evento. Né? Então, nunca assim, essa é o que às vezes incomoda um pouco as pessoas e falam, mas não combina com você. Você é mais da relação social tete a tete, pessoa a pessoa. Isso, e super restrita, né? Não que eu não conheça as pessoas, que eu não respeite, que você não goste, mas eu não sou, eu falo que ser meu amigo é muito difícil, porque eu não sou de frequentar a casa de ninguém, né? Então, mas eu me considero, vamos dizer assim, uma boa amiga, porque na hora que você precisa, você pode contar comigo. Isso eu posso falar, né? De cátedra. No que você precisar. E eu tenho uma frase que eu repito sempre para as pessoas: amigo é amigo, independente dos defeitos que ele possa ter. Pode até ser daquele... Ele é meu amigo, é meu amigo, né? E porque eu também não sou perfeita, e porque ele também se propõe a ser meu amigo dentro das condições que eu tenho. Isso é psicanálise. Então, assim... essa coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Mas é interessante, porque você lida com gente o tempo inteiro. Isso. Eu vejo, eu sou uma que peço muita coisa para ela. E você, com certeza, e eu me lembro lá de Taubaté, que você vinha com o seu carro porta-mala cheio de remédio e de coisas para entregar para as pessoas que estavam no programa do governo do estado e não podia Taubaté buscar.
Quer dizer, isso é um trabalho que a diretora regional de saúde não tinha que fazer. Se o cargo sobe a cabeça da pessoa, jamais faria isso. E você fazia isso. Eu acho que é essa a sua diferença, Maristela. O cargo não sobe a sua cabeça. Uma coisa que eu sempre tomo cuidado, Neuza, é isso. Não é? Né? Porque eu falo assim, ninguém é secretária de saúde de Guaratinguetá. A gente está secretária de saúde de Guaratinguetá. Daqui a um ano, a hora que acabar isso tudo, eu continuo sendo Maristela, mas provavelmente eu não serei mais a secretária de saúde de Guaratinguetá. Então, são coisas absolutamente diferentes. E eu tento o máximo possível, né, porque a gente, é ser humano, não deixar que essa questão de cargo, de poder, né? Dinheiro eu nunca tive, porque eu vivo do meu salarinho só, né? Nós vamos falar desse salário de enfermagem. Subir na cabeça, entendeu, né? Neuza? Porque não é esse o intuito da vida, né? Não, né? Não. Aqui é o meu trabalho e a minha contribuição social para tem gente que não gosta de você, fala, Maristela fala na cara da gente, às vezes é meio grosseira. Ué. Então, mas eu gosto de ouvir verdade também. Ué, não é isso? Olha a diferença de alguém que entra num cargo para ser importante e alguém que entra para fazer. Então, a pergunta é, quando você aceitou ser secretário de saúde, o que você imaginaria fazer? O que você queria fazer aqui? Então, assim, não é o foco aqui, mas eu preciso falar, porque eu já tive vários convites para ser secretária, né, Neuza? Né? Até pelo cargo que eu ocupava e tudo. Primeira coisa é que foi a primeira oportunidade que eu encontrei de uma pessoa diferente. Né? Era um empresário entrando também para a vida política e não não aquele político tarimbado e que tem todos aqueles, né, aquelas nuances que a política traz. Isso, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma outra ideologia de vida que eu digo assim, que eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, certo? Porque, e foi assim, tudo muito casado, né? Eu fui para o DRS a pedido de uns amigos, de uma amiga, porque ela precisou ocupar outro cargo, e naquela época o governador queria alguém da confiança e eu fui indicada para esse cargo. Na mesma época... Isso é muito importante, indicar alguém por critério de confiança. Isso, Na mesma época, a minha amiga precisava voltar para o cargo, porque a missão que ela assumiu em outro lugar tinha encerrado. E assim, Neuza, foi assim, o Marcos me ligar num dia, ela me ligar no outro, eu almoçar com ela, entendeu? E vir até a Guaramotor conversar com o Marcos. Então, eu falo que isso tudo assim, não é que é muita coincidência. Coincidência não existe, você sabe que não, né? Não é muita coincidência. Então, eu saio, devolvo o lugar que era dela e venho. E eu me lembro que o primeiro lugar que eu fui foi no seu programa. Foi? Foi no seu programa. Olha só. E que você perguntou para mim, o que você veio fazer aqui? Eu disse, Neuza, eu andei por vários lugares, eu ocupei vários cargos, eu aprendi demais nesses anos todos e eu estou no fim da minha carreira. Eu vim devolver para o meu município tudo que eu aprendi esses anos todos da minha carreira. Eu tenho o sonho de deixar uma coisa edificada e principalmente uma equipe edificada para ver se a gente consegue, numa mudança de governo, não desestruturar todo um serviço. Foi o primeiro lugar que eu fui fazer um programa. E agora, 8 anos depois, eu lhe pergunto, conseguiu? Então, eu acho assim, que eu vou terminar esse mandato junto com o Soliva e eu acho que a gente conseguiu a nossa missão, tá? Primeiro, vamos lá. Do ponto de vista estrutural, a gente está terminando de adequar todas as unidades, né? Terminando e pegando um ritmo de manutenção.
Adequar as unidades, troca em português, reformar as UBSs, mobiliar e colocar o profissional lá para atender. E toda a tecnologia para isso. Esse município hoje tem prontuário eletrônico, ele tem um sistema que rastreia o medicamento da fábrica até o consumidor, que garante a lei federal. Ele tem uma equipe que eu tenho o maior orgulho dessa equipe, porque quando eu cheguei aqui, né, um dos maiores desafios, que é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, era a tal da regulação. Realmente, falava assim muito na regulação. Isso, Por que era isso? Né? Regular, Neuza, não é agendar. Regular é dar acesso dentro de um sistema. É chegar e acompanhar um paciente da onde ele está até onde ele tem que chegar, né? Com todas as dificuldades que isso implica, que está aí, que falta consulta, que tem dificuldade de cirurgia, que tem isso. Mas se você entrar na minha regulação, eu vou dar um exemplo. Chamar a Jéssica, deu um nome de um paciente oncológico, a Jéssica sabe falar a vida desse paciente oncológico. Ele começou com câncer tal dia, a primeira consulta foi com fulano de tal, foi em tal lugar, tal hora, tal coisa. E por aí nós vamos, porque aí é a outra que controla, é a Leila que controla cateterismo, hemodiálise, não sei o que, é a Ana Flávia pilotando. Então, assim, fora isso, do lado de cá, eu tenho uma equipe hoje de atenção básica, entendeu? Que neste momento, depois de tudo que a gente passou, está trabalhando qualificação dessa equipe, chamando a equipe, discutindo indicador, treinando médico, treinando enfermeira, agora um curso para recepção, para aprender a acolher. Então, assim, uma fala que eu ia perguntar para você, uma pergunta, aliás, é exatamente essa. O que a gente vê das reclamações, entre aspas, em relação à saúde, a maior parte delas, tirando o tempo, a demora e tal, que essa eu acho que é a primeira, né? E, tirando isso, você sente que a reclamação maior é no relacionamento humano, não é? É porque é gente lidando com gente. O funcionário também tem as suas questões, as suas coisas. Então, assim, é nisso que a gente está investindo agora, entendeu? Então, assim, eu não sei para as pessoas, né? Mas para mim, eu acho que eu termino esse mandato com a perspectiva que eu vi. O próximo que me suceder, se souber valorizar a equipe que está aqui, independente de cargo, de qualquer coisa, Deus, ele continua um bom trabalho e vai acrescentar o que é dele, porque eu digo assim, que esse SUS é um diamante, que cada um que por aqui passa, lapida uma face desse diamante. Então, assim, eu acho que o prefeito tem essa mesma sensação que a gente cumpriu essa missão que a gente assumiu há 8 anos atrás, com todas as dificuldades que foi nos impostas, com pandemia, com desfinanciamento de governo federal e estadual, a gente vem vencendo isso, né, aos poucos, para chegar no final e entregar uma saúde bastante equilibrada e, assim, alicerçada. Né? Onde precisa de médico de carreira, tem médico de carreira. Onde pode ser terceirizado, foi terceirizado. Alguma coisa que pode perpetuar. Tem gente que não gosta muito da terceirização na saúde, né? Então, tem gente que não gosta. Mas ele não é funcionário da prefeitura. Acho que com funcionário você pode, de uma certa forma, dominá-lo ou regulá-lo de uma melhor forma. Então, mas até onde a prefeitura tem a capacidade, ou melhor, até onde a secretaria tem a capacidade para gestar e gerir essa saúde, e até onde ela falar que eu não consigo. O que você não consegue fazer? Trocando em português, então, claro. Vamos lá. O que a secretaria não sabe e não tem competência para fazer? Tudo é questão ideológica. Você está falando com uma pessoa que começou na saúde pública antes do SUS. Então, né? Você conhece a saúde pública como o que ninguém. eu entendo.
As questões de atenção básica não devem ser terceirizadas. Porque são questões que envolvem o que eu acabei de falar. A pessoa que está ali precisa estar sempre, porque ela precisa entender que indicadores são esses, que metas são essas, quais as suas obrigações, quais são os indicadores importantes, o que ela precisa fazer para melhorar ou piorar isso. Então, na crença da Maricela, saúde básica, a saúde básica engloba o quê? As unidades básicas com o clínico generalista, com a enfermeira, com o agente comunitário, enfim, essa questão básica. Saiu disto, aí existe a possibilidade da terceirização. Eu vou dar para você um exemplo. Por que a saúde básica não pode ser terceirizada? Porque não pode ser mudada a relação humana. Isso, precisa vínculo. Paciente, funcionário. Se você terceiriza, qualquer coisa, vai embora e quebrou o vínculo. Quebrou o vínculo, quebrou. Isso. Tem que ser o João Carlos atendendo saúde da família há anos. Porque ele conhece as famílias do território dele, ele sabe uma por uma como é que funciona, como é que não funciona. As crianças que ele atendeu já estão velhas, ele está atendendo do mesmo jeito. A gente tem grandes médicos na saúde pública desse município, a gente tem médicos maravilhosos. Eu não sei nem se eu consigo citar todos, porque senão eu perco um pouco. Acho melhor, né? O nome. Mas assim, agora, uma terceirização que eu considero, me sinto satisfeita com ela e pelos resultados que ela trouxe. Vamos lá. Serviço de urgência e emergência deste município, que é a urgência e emergência pré-hospitalar e a pré-hospitalar, que é o SAMU e a UPA, né? Que estão terceirizadas para a filantrópica do município. Essa foi uma opção que nós fizemos, até porque é alguém daqui tomando conta do povo daqui. Então, você sabe onde mora, pode ir lá conversar e tudo mais. O doutor Romulo não vai fugir de nós, ele está lá na casa dele. Ele é o provedor hoje. Ele é o provedor do certo. E então, para mim, foi uma terceirização de sucesso. Esse SAMU tem indicadores, e a UPA hoje, que são indicadores que a gente pode compará-los aos indicadores até internacionais, de redução de mortalidade, de reversão de parada cardiorrespiratória, entendeu? E isso tudo traz o quê? Isso tudo traz prognóstico, que é prognóstico, uma vida melhor para um paciente que saiu de um caso grave. Então eu acho... uma cidade boa para se morar, porque tem essa... Eu posso dizer de cátedra, porque eu contei outro dia, você já passou uma tarde de sábado na UPA? Eu passei. Eu passei. Vou contar. Meu irmão, um cardiopata, se sentiu mal, chamou o SAMU ali no mercado, sábado de manhã no mercado, você imagina o bafafá. E chama o SAMU e veio o SAMU, logo em seguida, a mocinha e tal, e já medindo pressão, falei, cardiopata, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E eu querendo enfiar uma aspirina sublingual nele, e ninguém deixava. Aí, bom, fomos para a UPA. Naquele sábado, chegaram 12, na parte da tarde que eu estava lá, da 1 até as 5h30, foi a hora que eu saí de lá, chegaram 12 SAMUs. Viaturas, né? Encostaram 12 vezes. 12 vezes encostaram lá, com diversos problemas. Até um casal de romeiros, de pedestres, como chama? Peregrinos, que vieram lá de Minas. A moça passou, mas a moça não andava mais, o pé era uma bolha só. E tinha um enfermeiro no grupo, costurou uma bolha dela. Quando eu olhei aquela bolha costurada, falei, meu Deus amado. Bom, até isso entrou. Acidente de moto foi o que mais teve. Acidente de moto, esse é campeão. Acidente de moto e todos atendendo lá, depois da hora de visita, chegando os familiares, e a gente conversa, é claro, todo mundo me conhece, eu vou lá conversar. E saber de um, de outro. Aí tinha uma mulher lá, eu estou esperando meu marido, está aí, uma vaga para levar para Taubaté, que está com um aneurisma cerebral, alguma coisa assim. Eu falei, a senhora está sentada aqui desde ontem, por quê?
Porque eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, eu perco a vaga. Eu falei, não é assim, querida. E eu tentando explicar para a mulher que não era assim. Você não precisa ficar sentada aqui. Vão passar outro na frente. Eu falei, olha, duvido. Porque tem um aneurisma cerebral. Quem é 1 em 10 mil, não vai ter outro aqui agora na hora. Não se preocupe. Mas como é que você vai falar isso para uma pessoa? Ela tá olha, deu o que fazer para essa mulher ir embora para casa dela. Vou dizer, olha, a hora que vagar, eu chamo você. Até porque o paciente não vai sem ela. Sem acompanhante não vai. Até isso, Neuza, mudou muito. Por quê? Porque quem regula essas vagas é um médico que está lá em São Paulo. Então, ou a ficha é bem preenchida, ou o cara que está lá não dá o valor que precisa para o caso que está aqui. Até isso mudou muito. A gente tem um grupo no celular que chama Ambulância UTI, que é a ambulância que leva esse povo todo. Tem dia que esse grupo fica só de tanta gente que a gente consegue remover para outros lugares. Olha que continua tendo dificuldade, continua, porque às vezes entram casos que são assim quase que impossíveis, né? Mas é o que eu falo, é uma terceirização que, na minha opinião, funcionou. Números mostram que funcionou. Sim. E a relação humana lá dentro que eu vi foi muito boa. Foi muito boa. Eu tenho senões, mas depois eu conto. Você é coisa boba. Precisa botar só umas tomadas para carregar celular. Vou falar para o André. É porque tem uns canos assim, já aproveita e puxa um cano cheio de tomadinha, assim, para pôr lá. Colocar aqueles totens que tem um monte de tomada, né? É bom porque o povo passa a tarde inteira lá, porque, gente, foi um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Quantos médicos tem lá dentro? Por dia? Vamos lá, eu tenho, naquela sala de urgência, onde ficam os pacientes mais graves, eu tenho uma equipe de intensivista, é um médico, né, que antigamente era um clínico, agora é uma equipe qualificada. Lá dentro, passando visita, eu tenho outro. Depois, então, só clínicos são 4 na porta. Fora o ortopedista, 3 pediatras, o obstetra, um anestesista e um cirurgião. Que está ali na Santa Casa, atravessou... Não, está lá na UPA. Está lá na UPA. Está lá dentro. O único que fica para dentro, o tempo inteiro, é o anestesista. E se precisar, chama. Chama, ou o paciente entra para ser operado na Santa Casa. Mas se precisar, ele vem para fazer qualquer procedimento. Uma UPA com retaguarda é outros 500, né? Sim. E eu digo isso porque eu também, eu andei visitando UPAs, eu visitei a de Lorena também. Vocês não imaginam aquilo. Uma coisa. E do mesmo jeito que enche, daqui a pouco esvazia. Esvazia. Tem hora que não tem ninguém. Tem hora que está lotado. Tem uns horários de pico. Nesses horários é o horário que tem mais médico também. Mas aí é que está. Uma pessoa entrou lá, parturiente, fez o acompanhamento da gravidez inteirinha pelo SUS, foi atendida e fez todos os exames ali na UPA de Lorena pelo SUS, até um exame que eu achei estranho antes de fazer a cesariana, de batimento cardíaco. Cardiotocógrafo. Fez isso, faz tudo aqui também, faz tudo isso. Tudo. Ou seja, administrar isso é uma indústria de quantos funcionários você tem na mão? Lá dentro? Não, geral na secretaria. Na secretaria, sem contar a UPA, tá? 640 e pouco, 600. Sem contar a UPA? Sem contar a UPA, porque aí quem gerencia isso é o André, né? Lá na Santa Casa. E tem que administrar as TPMs. A maior parte é mulher também, né? Pois é, por isso que eu estou falando da TPM. Pouco homem aqui nesse lugar. Olha, me conte uma coisa, e dá prazer? Ou tem dia que você fala assim, por que eu fui meter a mão nessa cumbuca? Não, todo trabalho é assim, Neuza. Todo trabalho tem um dia que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aí não existe. Eu tenho um amigo que é filósofo, né?
lá na Unicamp, ele diz assim, olha, trabalho é meio de subsistência, né? Então, assim, mas é uma coisa que a gente faz há muito tempo, faz por uma questão de um compromisso social que você tem. Eu acho que, assim, você tem que devolver para a sociedade tudo que você ganhou dessa mesma sociedade. Eu tenho 3 filhos que são formados por universidades federais, meu filho pesquisador e tudo pela universidade. Então, assim, agora, eu gosto do que eu faço, né? Porque eu gosto dos pacientes, né? Então... Maristela, você falar isso, a gente tem que devolver à sociedade aquilo que nós recebemos dela. Sim. Os seus filhos estão devolvendo isso também. Isso é uma coisa tão bonita, porque as pessoas hoje pensam que trabalho, emprego é só para ganhar dinheiro. Não. Então, essa é uma diferença da modernidade, né? Não é? Eu, por exemplo, também fui formada por uma universidade federal. Se eu cheguei até aqui, né? Eu cheguei porque eu recebi da sociedade, do governo federal, em que todo mundo é contribuinte, um diploma. Então, assim, eu acho que trabalho é o seu meio de subsistência, com certeza, mas você tem por obrigação vir fazê-lo da melhor maneira possível e devolver para a sociedade tudo que você recebeu em troca e tudo que o seu trabalho chama, né? Quem está trabalhando com saúde é porque tem que ter um compromisso social, não dá para vir aqui só ganhar dinheiro. Aliás, ganhar dinheiro é tudo que eu não fiz na minha vida. Mas tá bom. Como a gente disse, criou 3 filhos bem criados, orgulhos da minha vida, né? E tá ótimo. Tá bom. Olha, eu vou passar aqui, Marisa, já estou vendo a sua pergunta aqui do cateterismo e vou passar aqui para Maristela, tá bom? Vamos ver ali, a chefe do cateterismo, você tem cada uma que lida com Leila faz cateterismo. A Leila. Isso. Os cateterismos, eles são pouco complicados e depois da pandemia ele ficou mais, Neuza, porque eles são o mesmo prestador dividido em urgência e ambulatorial. À medida que a urgência cresce, o ambulatorial diminui. Desde janeiro desse ano tem alguma coisa errada. A gente precisa checar o nome dela, porque a gente agendou todos que estavam na fila outro dia, então eu preciso checar o nome dela. Tá bom. Tá? Mas a gente pede para a Leila dar uma olhada. Uma olhada nisso aí também. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O meu irmão quase empacotou outro dia, outro irmão também infartado. Ainda bem que as artérias não prestam só nos meninos lá de casa. Nas meninas, a artéria é boa. Ela é boa, né? Pelo menos a Ana Maria, eu não tenho nada. E os meninos, coitados, todos eles estão infartados. O Fão deu entrada na UPA, já abriu um cross em menos de 24 horas. Ele entrou às 6 da tarde na UPA, às 8 da manhã do dia seguinte, ele já estava com a angioplastia feita. Isso, porque tem o que a gente chama isso foi tão rápido? De cateterismo de resgate. A pessoa chegou muito cedo, no início do sintoma. Que bom. Entendeu? E aí a gente chama isso de CAT de resgate. Então, o problema da saúde é esse. Ao momento que você chega, o quadro clínico que você vê essa polêmica em cima do Faustão. Gente, pelo amor de Deus, o cara estava num quadro extremamente grave. Entendeu? Então, ele não comprou lugar na fila. Não, isso aí não existe. Não comprou o coração. Então, assim, a dificuldade da saúde é exatamente a avaliação do risco daquele momento. Por exemplo, nessa mesma regulação hoje, a gente conseguiu agregar 2 médicos avaliando isso, Nelson. Então, que olham com essas meninas que eu falei os casos e dizem, não, esse é mais grave, esse não é, que é o Dr. Carlos Pierotti e o Dr. Edson Riccone. Então, as pessoas olham para o caso um a um, porque, assim, fila em saúde infelizmente, alguma coisa relativa.
porque ela está ligada à sua necessidade. Eu sei E que claro, porque para tá cada um, o doente, seu caso é o mais importante. o Mas meu para a gente que está olhando o global, tem o mais importante do mais importante. Você hoje, quase 8 anos depois, ainda tem um ano que vem para você. Você diz que Guará, a saúde de Guará é boa, é ruim, e o que falta ainda que talvez você faça nesse último ano? Então, eu digo, eu classifico como, principalmente se eu comparar com o resto da região, com uma saúde boa. Boa, né? Tá? O pessoal fala de pesquisa, eu falo, gente, qualquer lugar do mundo que você for perguntar qual é o maior problema de saúde, você pode ir na Alemanha que eles vão olhar para você falar que é saúde. Se eu comparar com a região, eu acho que a saúde de Guaratinguetá é boa, tá? O que falta? Eu vou repetir uma frase que o Márcio Olivo fala em todo lugar que ele vai. Falta a participação do Ministério e do Estado. Falta isso mesmo. O município sozinho não dá conta disso. Ninguém é onipotente, nenhum município do mundo, nem se você pegar São Paulo, não aguenta, que não precise dessa parceria. Tanto que quem pensou esse sistema, pensou num sistema tripartite. Né? Eu vi uma reportagem esses dias no meu grupo de diretoria, a União já chegou a financiar 70% do Sistema Único de Saúde. Hoje nem 50%. Hoje nem 50%. E aí quem que vem? Complementando o município, o Estado. Mas o Estado agora parece que aumentou a sua tabela SUS. Isso vai dar um fôlego para Guará, onde tem coisa do Estado em Guará que vai receber isso, ou nós não temos nada do Estado aqui? Olha, na verdade, o que eu não olhei esse programa a fundo, né? Na verdade, aqui quem presta serviço com as características que o secretário anunciou é a Santa Casa, pela Prefeitura, e o Frei Galvão. Eu espero que não seja uma substituição de uma coisa pela outra. Substituição como tirar a verba do federal? Tirar alguns incentivos que ele já dá. Eu não estou falando que tá, Nilson? Eu não olhei isso a fundo ainda. Sei. Tirar alguns incentivos que ele já dá para a Santa Casa, por exemplo, para transformar isso na tabela SUS. Em não sendo isto, é uma boa alternativa para o filantrópico. Muito bem, é uma boa alternativa. E as pessoas já usam isso politicamente. Tá vendo? Governador maravilhoso. Olha, meu bem, o estado de São Paulo, apesar de ser populoso, é desse tamanho. O SUS no Brasil é um pouquinho maior, vocês não acham? Não dá para você pegar num estado que tem mais dinheiro, dá para você dar mais dinheiro. No Brasil, que é inteiro, e é disforme de cair de lá e de lá, não dá para você dar muito dinheiro para todo mundo. A gente precisa entender melhor. Estão incluídos aí os hospitais municipais, porque São José dos Campos, por exemplo, tem um hospital municipal e que faz parte da rede do qual Guaratinguetá também faz. Então, assim, ele também ficou contemplado. A gente ainda não tem as nuances desse projeto para eu poder dizer para você com certeza muito bom ou razoável, não era bem o que a gente esperava. Maristela, o atendimento em saúde tem mudado muito, o governo federal tem estudado e abriu o sistema para novas terapêuticas. Certo? Como, por exemplo, acupuntura, ayurvédica. Bom, aí vem a nossa microbiologista, a Natália Pasternak, dizendo no seu livro que bobagem. Eu não li o livro, li alguns artigos, porque ela é cientista mesmo. Segundo ela, tudo que não for comprovado cientificamente é meio que balela e não funciona. Eu acho que ela não acredita muito em Deus. Não é muito bem assim. Não é muito bem assim. Não. É como? Então, assim, existem várias medicinas alternativas que são usadas
no mundo inteiro e que Ela tem... cutucou a psicanálise, você viu, né? Isso, e que tem efetividade, entendeu? Então, assim, depende de quem faz, qual a seriedade desse profissional, o quanto ele estudou, onde ele estudou. Então, assim, eu acho que a gente não pode descartar. O Ministério da Saúde tem por hábito só padronizar coisas que têm credibilidade, certo? Não é hábito do Ministério da Saúde padronizar alguma coisa que não tem credibilidade e que não tem efeito, ou que a gente tenha outras coisas menos fazendo a mesma terapêutica. Exatamente. Então, assim, agora, eu acho que existem pacientes e determinadas situações que essas medicinas ajudam. O que você gostaria de pôr aqui em Guará? Aqui nós temos, por enquanto, acupuntura. Adoro. E agora que parece que vai sair de um limbo aí no Ministério da Saúde a ecoterapia, né? Porque a ecoterapia era um limbo no Ministério da Saúde que não era de ninguém, não era, né? E agora parece que ela entra... Era da agricultura, porque era cavalo. Então, assim... mas se a gente tivesse mais opções, né, Neuza, e como eu acabei de dizer, mais recurso financeiro, mais participação dos dois outros entes, eu acho que valeria a pena tantas outras medicinas. Onde vai o maior dinheiro da saúde? Onde vai o maior dinheiro da saúde? Vai na urgência e emergência. Urgência e emergência mesmo? Urgência e emergência. É onde gasta mais. Agora, Guará tem a UPA ali. E o pronto-socorro que tinha lá na Coisa? Não tem mais? Não tem mais. Agora é tudo ali. Criança, adulto, gestante, entra tudo por ali. Maravilha. Bom, deu um controle maior. E o resultado melhor. Sim. Mais exame, mais... Maravilha. Maristela, você jura que você quer ir embora? Você é feliz? Eu sou. Eu sou. Fazendo o que você faz. Esse é o mais importante. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, eu sou feliz pela minha família, eu sou feliz pelos meus amigos, eu sou feliz, graças a Deus. Ninguém é feliz 100% do tempo, né? Outro dia eu vi seu marido almoçando com a sua filha lá no Ganiza. Isso. Ela é maior que o pai. Ela é enorme. Ela é enorme. Ele é maior que o pai. Sua cara, mas é enorme. Isso. Nossa, que menina. Eu conheci pequititinho, sim. Né? Marcela, muito obrigada. Nada, doutora, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que o Guará todo agradece. Onde eu sou puxa-saco da Marcela, eu sou puxa-saco de quem é competente. Tá? Se vai fazer politiquinha aqui... Não é. Político não cabe aqui, cabe? Político que eu digo, aquele político partidário, aquela coisa. Tem prefeito que acha que cabe. Isso é uma questão de ideologia do executivo municipal, né? Bom, o prefeito está para fazer política, é a função dele. Exatamente. É a função dele. Cada um monta um time do jeito que entende, né? Então, tem prefeitos que têm times mais técnicos, tem prefeitos que têm times mais políticos, e aí cada um Qual sabe... funciona melhor? Você vai perguntar para mim? Eu vou te dizer que é um time mais técnico, porque principalmente em áreas importantes como saúde, educação, tem que ser técnico, planejamento, não dá para você colocar pessoas que não sejam da área, que não entendam do que estão fazendo, aí é complicado. Mas é o que eu falo, é a ideologia política de cada gestor.
Lelé Portinho. Esse é um grande cara, né? Muito bom ouvir explicações de quem tem experiência na vida pública. Abraços à minha amiga Maristela. Lelé é suspeito, é um grande cara. Lelé é uma grande figura. Lúcia também. Lúcia, nós vamos bater um papo com a Lúcia qualquer dia desse. A Lúcia é maravilhosa. Estou amarrando uma entrevista com a Lúcia aí, qualquer dia ela desse. é maravilhosa. Estela, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Eu agradeço por mim, pessoalmente, por tanto que você já fez, pela minha família, pela minha mãe, principalmente, e por todos que eu sei que você ajuda. Eu sei. Que um liga para ela, pede, outro liga, pede, outro liga, ela vai ver. Não é aquela vou ver e não ver. Não, vou ver. Às vezes eu nem respondo, né, Nilson? Eu não dou conta de tanto WhatsApp que eu recebo. Eu imagino. Mas eu tenho esse meu grupo duro, esse meu núcleo duro, né, que eu trabalho com eles, e a gente tem um grupo, e eu vou jogando. Hoje, por exemplo, foi dia que meu celular já passou na mão de 4. Revisa tudo que é seu aqui, vê o que está faltando. Revisa tudo que é seu. Cuidado, hein? Você viu o celular do Cid? Então, assim, falar que a gente é perfeito, ninguém é perfeito, que a gente não tem nada para fazer mais para fazer também não é verdade. E depois que sair daqui, você volta para psicanálise? Mas uma verdade é que a gente faz tudo com muito carinho. Pretende? Pretendo voltar a estudar mais um pouco. Não ia ser paciente. E aí, pretendo. Eu gosto muito. Eita, psicanalista danada. É a turma do rumo. Querida, obrigado, Deus eu que agradeço, Neuza. Obrigada a vocês. Repliquem essa entrevista que vocês estão vendo que foi maravilhosa. E vai lá no canal Sintonia Viva, Flávio Augusto e eu gostaríamos muito que você clique lá e aumente os nossos inscritos lá no YouTube, tá bom? Tem mais sintonia essa semana, aguarde. Beijos para vocês. Beijo para todo mundo aí. 84 chopp, hein? É muito chopp. Eu não bebo. Beijo. Ela não bebe, eu bebo a sua parte, pode deixar. Tá bom. Tchau para vocês.